Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do Bem Noturna. Hoje, sexta-feira, para a gente fechar a semana, né? Semana de maratona incrível, imperdível, do berço ao túmulo. Hoje, na nossa aula, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre livre-arbítrio e destino. Gente, é a aula das aulas. Quem perdeu as duas primeiras aulas sobre planejamento reencarnatório, por que você está na Terra, como foi planejada a sua reencarnação, hoje é o dia de você entender muita coisa que está acontecendo com você e com a sua família. Tô falando sério. Estou te esperando 10 para as 8 da noite, nosso canal do YouTube e no Instagram. Combinado? E amanhã à noite, sábado, é o dia esperado por muitos, é a nossa aula sobre mediunidade. E tudo que envolve esse tema, sua vida, doenças, caminhos ligados à obsessão. Notem muita coisa, mas vamos deixar para amanhã, né? Então, aviso dado. Gente, na nossa pílula de hoje, que você já sabe, né? Você manda sua pergunta para mim pelo site institutonamastê.com.br. Eu quero responder a pergunta do David. O David Gonçalves, ele fala o seguinte: Ricardo, eu queria entender qual é o limite de atuação do mundo espiritual na minha vida. Então, assim, especificamente ele conta uma história, ele quer entender como que o anjo da guarda dele, ou os espíritos que o protegem, qual que é o limite? Como que isso funciona? Pois é. Aliás, a aula de hoje à noite é para explicar um pouco mais sobre isso. Gente, vamos entender o seguinte. Todos nós, quando viemos aqui para a Terra, nós temos um espaço de atuação na vida que cabe a nós realizar. É o livre-arbítrio. E temos um espaço de atuação na vida limitado que a gente vai precisar vivenciar por causa das experiências que a gente atraiu e que nossa alma necessita. E isso vai ajudar a construir aquilo que a gente chama de destino. Então, no meio do caminho, existem as escolhas que nós vamos fazer que vai o quê? Ser influenciadas pelo nosso livre-arbítrio, mas que vão moldar o nosso destino. Olha como isso é sério. E de acordo com as escolhas, a gente abre mais ou menos espaço, maior ou menor oportunidade do mundo espiritual superior interceder por nós. Vamos imaginar que você está passando por um problema de saúde muito grave, difícil, que tivesse marcado para você viver. Mas a sua fé é tão grande, a sua perseverança é tão enorme, você se esforça tanto para poder ajudar as pessoas e para ser uma pessoa correta, e mesmo com as dores que tem, você tá lá, ponta firme, que a sua vibração se elevou. Ela é diferente, de repente, de como ela era 20, 30 anos atrás. Você cresceu. Então, a sua prece, ela tem muito mais alcance. O seu mérito atual é muito maior do que há 20 anos atrás. Então, talvez há 20 anos atrás, a intercessão espiritual para diminuir a sua dor fosse limitada, mas agora já não é. Percebe? Depende. Mas vamos supor que nos últimos 20, 30 anos, a sua escolha tivesse sido péssima. Com as mesmas dores, os mesmos problemas, você se tornou uma pessoa revoltada. Por causa disso, você criou a justificativa de ser amargo, prejudicou outras pessoas, colocando a culpa nos problemas de vida que você tem. Quer dizer, sua vibração é baixinha do mesmo jeito, 20, 30 anos depois, como era antes. Então, você, de repente, podendo ter uma intercessão para te ajudar a minimizar suas dores físicas, talvez não tenha. Mas não porque não pudesse ter, percebe? Porque você não fez por onde. Então, assim, são N possibilidades. E assim se dá na vida afetiva, se dá na questão profissional, se dá em relação ao casamento, aos filhos. Há muitas coisas, né? E vamos lembrar também, meus amigos, que nem sempre a intercessão que a gente pede é a melhor para nós, né? Muitas vezes você quer que resolva um problema, mas se o problema for resolvido sem que você aprenda o que tem que aprender, ele vai se repetir, às vezes, de uma maneira pior. Então, é muito importante que a gente saiba pedir a intercessão dos amigos espirituais, mas com sabedoria, né? Senhor, eu quero o melhor para mim. Por favor, ajuda o melhor. Eu estou com essa dor, se o melhor é passar pela dor, que eu aprenda a passar com sabedoria, resiliência, sabe? Da melhor forma possível. Se for possível aliviar essa dor, então a alivie. Se for possível curar, então me mostra o caminho profissional, os medicamentos, o que eu tenho que fazer. Mas seja lá o que for, eu estou aqui, Pai, para viver com sabedoria essa experiência. Essa é a postura, sabe, que Ananias teve quando ele fala para Jesus: eis-me aqui, faça-te conforme a tua vontade, não a minha. E é isso que é difícil da gente fazer, concorda? Para mim é difícil, não sei para você. Mas para a maioria de nós aqui na Terra, espíritos imperfeitos, egoístas, egocêntricos, que a gente acha que sabe o que é melhor para nós, não sabe nada, porque se soubesse, obviamente eu e você éramos muito mais evoluídos que nós somos. Então às vezes a gente fica batendo cabeça, briga. Você acha que sabe, eu quero casar com aquela pessoa, eu quero que esse trabalho seja o melhor, não é assim? Eu quero que isso aconteça. Sim, mas
Gente, vamos bater real aqui. A maioria de nós não é muito diferente de uma criança birrenta achando que sabe o que é melhor para a própria vida quando não sabe. Mas a falta de maturidade faz com que eu não aceite isso e você também. Resumo da história. Os amigos espirituais podem interceder? Podem, mas certamente eles vão interceder para a gente acordar, para abrir os olhos. E talvez essa intercessão seja exatamente permitindo que a dor, o problema e o desafio apareçam na nossa vida. Isso não é Deus esquecendo de nós, pelo contrário, é Ele vendo a gente, para ver se a gente abre a cabeça do nosso orgulho, do nosso ego, para começar a enxergar coisas que com o amor e a humildade e o carinho a gente não quis enxergar. Entende? Então é tudo muito relativo. Então, David, respondendo a sua pergunta, qual que é o limite de atuação? Depende. Depende de você, de mim, das nossas necessidades. Porque para Deus, gente, nada é impossível, né? A não ser Ele cometer um erro. Que Deus te abençoe. Se esse tema te chama atenção, te espero daqui a pouquinho. Nossa aula está imperdível. Você já viu, né? 5 minutos já deu para falar tanta coisa. Imagina só, né? Em mais de 1 hora estudando com exemplos ricos, a participação de vocês. Vamos sextar hoje à noite comigo, hein? Aproveita e divulga, gente, o Berço ao Túmulo para todo mundo que você conhece. Sua família vai te agradecer, seus amigos também. Você vai ver, viu? Daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, né? No Instituto Ricardo Mello e no nosso Instagram, no Ricardo Mello Prosperidade, às 10 para as 8 da noite, a gente entra ao vivo com vocês. Beijo grande e até breve. Até muito, muito breve.